Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do De Volta à Itália. Eu sou Caio Maleschi e hoje nós vamos falar sobre retificação de documentos civis. Antes de mais nada, vamos lembrar lá no passado como é que aconteceu a grande imigração dos italianos. Esses italianos, quando foram para o Brasil, chegaram por volta de 1880. Então, nesse momento, o que acabou acontecendo? Esses italianos chegaram no Brasil sem falar praticamente nenhuma palavra em português e as pessoas que estavam no Brasil também, na sua maioria, não falavam qualquer coisa em italiano. O que acontece? Quando foram feitos os registros e a espécie de transcrição desses nomes dos italianos, muitas vezes aconteceu a seguinte situação. Aquele José, ou melhor, aquele Giuseppe virou José. Aquele Giovanni acabou virando João. E vários outros dados têm esses tipos de erros. Não é uma exclusividade só dessa fase entre a transcrição dos documentos dos italianos para os primeiros documentos que eles tiveram no Brasil, como por exemplo um casamento desse italiano que ocorreu no Brasil. Ainda assim, nas próximas gerações, até pela precariedade do sistema cartorário no Brasil, nós encontramos diversos erros. Então, principalmente para você, esse vídeo é importante. Para você que já tem os documentos e já verificou que há diversas coisas ali que não batem em termos de dados. Por exemplo, um nome, uma data de nascimento, um local e até mesmo casos muito graves onde, de forma equivocada, consta que o italiano se naturalizou brasileiro e isso pode prejudicar o seu direito. Você pode ter uma interrupção na sua linha, na sua ascendência de cidadania italiana. Para você que está nessa situação, primeiro, é muito importante que você procure alguém especializado para fazer essa análise e para confirmar essas variações. Segundo, é importante que você tenha paciência. Esse é um serviço que leva um tempo razoavelmente grande às vezes de analisar e também de propor a ação. Que ação é essa que eu estou falando? Nesse vídeo eu vou falar mais especificamente da retificação pela via judicial, até para não ficar muito complexo todo o tema. A ação judicial de retificação, e não se assuste, por mais que seja uma ação no judiciário brasileiro, nós não estamos litigando, é aquilo que a gente chama de jurisdição voluntária. É uma ação onde a gente vai simplesmente pedir uma autorização para o juiz, mediante uma participação de um promotor que vai fazer os seus pedidos e vai opinar se esse processo deve ser julgado procedente ou não. Nessa ação, basicamente, nós vamos juntar todos os documentos, vamos fazer uma planilha explicando o que está errado e o que deve ser corrigido e, resumidamente, o juiz no final acaba autorizando. E nós vamos mandar essa sentença para os cartórios, que vão fazer as devidas retificações. A partir daí, você não tem mais nenhum erro nos seus documentos. E por que isso é tão importante? Seja no caso de você apresentar um pedido para o consulado brasileiro da Itália no Brasil, ou se você entrar com um processo aqui no judiciário italiano, a única prova que você tem do seu sangue italiano é justamente esses documentos. Então você evita que o juiz faça questionamentos do tipo: por que o Giuseppe aqui está como José? Por que o Giovanni aqui está como João? E ao mesmo tempo, por que o sobrenome varia aqui com E, com I e diversas outras coisas? De repente ele pode pensar que era um irmão e não o seu próprio antenato. Então tenha muito cuidado com isso e evite pular essa etapa. Lembre-se, o sonho da cidadania italiana é feito para ser realizado de uma única vez. Um grande abraço e continue nos acompanhando aqui no De Volta à Itália. Ah, e antes que eu me esqueça, se esse vídeo foi útil para você, curta e compartilha com quem pode interessar. Não se esqueça que assim como você pode evitar que ele destrua esse sonho tão lindo de reconhecer a cidadania dele também. Até mais!